Hoje vou iniciar aqui no canal assim uma rubrica um pouco diferente. Ao longo dos últimos tempos eu tenho vindo a tentar criar coisas novas e diferentes que me mantenham assim um bocadinho aqui, junto de vocês, e portanto hoje decidi ter uma conversa assim um bocadinho mais franca e aberta com vocês, porque ao longo dos últimos tempos eu tenho vindo a dizer que eu tenho mudado e que tenho olhado para isto do BookTube também de forma diferente, mas nunca falei abertamente aqui com vocês e simplesmente fui desaparecendo um bocadinho aos poucos, e portanto também sinto que devo isso, não sinto que tenha que dar uma justificação, mas sinto que devo isso para explicar o porquê de eu também ter andado a desaparecer um bocadinho e talvez nasça aqui uma nova rubrica, uma rubrica onde eu falo todas as semanas com vocês, aquilo que eu estava a tentar fazer nas lives, mas agora em formato de vídeo, por isso peguem as pipocas e vamos lá. Então, eu sinto que nos últimos anos eu tenho vindo a mudar um bocadinho. O canal e o blog vão fazer este ano 8 anos de existência, o que para mim é assim um marco fantástico. Eu nunca pensei na minha vida toda criar um projeto que me durasse tanto tempo. Eu realmente, quando comecei, eu tinha 21 anos, portanto era bem novinha, tinha acabado a faculdade, não tinha trabalho, estava a fazer a entrada para a ordem do curso que eu tinha acabado de tirar, depois não foi aquilo que eu fui fazer, whatever. Portanto, aquilo exigia ainda um bocadinho de nós, portanto eu não comecei logo a trabalhar. E portanto, eu tinha saído do meu último hobby, vamos dizer assim, que eu tocava numa banda filarmónica. Portanto, durante toda a minha infância eu sempre tive hobbies, eu sempre tive algo para me entreter, algo que me entretivesse, e de repente vi-me sem nada para fazer, e não estava a trabalhar, não estava a fazer assim nada além daquilo que eu estava a fazer, além de estudar, vamos dizer assim, mas estava em casa dos meus pais, não tinha... Ou seja, enquanto estava na faculdade sempre tinha alguma coisa para me entreter durante os dias, ali não. E portanto eu comecei a ver vídeos no YouTube, comecei a ver vídeos sobre maquilhagem, sobre diversas coisas, e de repente encontrei os vídeos da Pam Gonçalves e adorei, e disse, eu quero fazer isto também. E portanto comecei um blog, comecei o canal, comecei tudo, e a partir daí foram 8 anos até hoje. Portanto, até hoje que eu estou aqui no meu cantinho da internet. Confesso que... foi mudando ao longo dos tempos. Eu acho que todos nós mudamos todos os dias, todos nós mudamos de opiniões, todos nós mudamos de atitudes, todos nós mudamos de gostos, e acho que é normal, acho que é natural isso mesmo das mudanças. Eu confesso que ao início eu tinha uma ideia do que eu queria fazer com isto, que hoje em dia é completamente diferente. Se calhar a única coisa que se mantém é olhar para isto como um hobby e não como uma profissão, porque não é a minha profissão. E portanto, ao início eu despendia muito mais tempo para isto do que despendo hoje em dia. Eu passava dias a criar e a gravar e a editar e a interagir com a comunidade e essas coisas todas, e hoje em dia eu não tenho tempo para isso, tenho que ser sincera, eu não tenho mesmo tempo. Não só porque trabalho e depois tenho toda a minha vida pessoal e essas coisas todas que acho que é normal de uma pessoa na vida adulta ter. E portanto não tenho todo esse tempo para despender para este meu hobby, apesar de eu gostar e de querer manter, não tenho esse tempo. E nos últimos anos eu senti que mudei completamente enquanto pessoa. Senti que comecei a olhar para as coisas à minha volta e elas não me estavam a encher as medidas, que eu não estava a conseguir saber lidar com tanta informação à minha volta. Todos nós passamos por esses momentos de mais introspecção, mais pensamento, de tentarmos olhar para as coisas e tentarmos perceber, será que este é o meu caminho? Acho que todos nós passamos por isso, quer seja numa relação, quer seja com a família, quer seja com o trabalho. Quem nunca se pegou na faculdade ou no trabalho a pensar assim, será mesmo esta a profissão que eu quero levar para a minha vida? E de repente com o blog e com o canal foi isso que eu senti nos últimos 2, 3 anos praticamente, e foi isso que eu comecei também a questionar. Questionei muitas vezes se deveria continuar ou não, se fazia sentido, se o meu espaço ainda era sentido aqui na comunidade, e de repente o que eu fiz foi afastar-me um bocadinho. Eu era uma pessoa até bastante ativa, comentava, interagia bastante com a comunidade, e de repente o que eu comecei a fazer foi afastar-me um bocadinho dessa parte da comunidade. Claro que tudo isso vem com um preço, tudo isso vem com o preço de eu perder a visualização na comunidade. Sei lá, de repente senti que já não pertencia tanto à comunidade como pertencia antes. Para mim é como é óbvio que fui deixando, porque eu tenho muito esse hábito de...
quando algo me está a causar alguma coisa cá dentro, seja ela boa ou má, eu tenho sempre a tendência de me afastar das coisas, das pessoas, e isso é mau, porque eu acabo por perder muitas coisas na minha vida porque me afasto, e foi o que foi acontecendo ao longo destes últimos tempos com a comunidade. E depois, de repente, eu este último ano decidi, não, eu quero mesmo continuar à séria com isto, não se calhar da forma como era antes, não se calhar com a intensidade como que era antes, mas de repente eu já sinto que não pertenço bem a esta comunidade, e porque de repente ir comentar aos canais, será que vou parecer tipo, olhem, estou aqui, venham lá comentar ao meu canal, eu quero visualizações, e não é isso que eu quero, eu não quero parecer isso, eu cheguei a um ponto em que finalmente consigo dizer isto, eu quero continuar aqui por mim, por gostar de criar conteúdos para a internet, por gostar de partilhar a minha opinião, por gostar de fazer as coisas à minha maneira. E o que eu senti nos últimos anos foi que de repente toda a comunidade parece que ficou muito... Tudo tem que ser ao redor da comunidade, e tudo tem que ser como a comunidade quer, e tudo tem que ser como as pessoas querem que o Booktube seja. E não foi assim que eu comecei, não foi com essa ideia que eu comecei. Eu, quando comecei o Booktube, eu demorei muito tempo para ter as minhas primeiras 100 visualizações, eu demorei anos para ter os meus primeiros 1000 subscritores. Eu não tinha parcerias com editoras até há muito pouco tempo. E no início, o que eu queria com o canal era partilhar as minhas opiniões, fazer vídeos, e de repente eu percebi que à minha volta haviam pessoas que tinham os mesmos objetivos que eu, que era partilhar, e não criar disto algo muito transcendente, era algo normal. Tipo, vamos ali falar com alguém que tem os mesmos gostos que nós. E de repente eu vi-me numa comunidade muito especial, muito... que ainda é, que eu não estou a dizer que não é, que ainda é, mas que de repente eu percebo que a comunidade evoluiu, como é normal, porque as pessoas que começaram mais ou menos na minha altura não continuaram, as pessoas com quem eu tinha mais amizade na altura, acho que a única pessoa que ainda cria vídeos para o YouTube é a Andreia, da Croma dos Livros. Portanto, vejam bem, ainda existiam algumas pessoas na comunidade na altura. Foi isso que eu senti nos últimos tempos, e por isso eu decidi para mim mesma, não, tenho que olhar para o meu trabalho e pensar, isto é para mim, isto é meu, isto é para mim. Vais fazê-lo sem qualquer tipo de pretensão, porque no início era isso mesmo que tu tinhas, não tinhas pretensão nenhuma. E às vezes nós, quando tentamos seguir um pouco o rumo do que é a comunidade, ou do que é que a comunidade está a tentar ser, acabamos por nos perder um bocadinho, porque eu não, ao início eu queria ler ao meu ritmo, eu queria fazer os desafios ao meu ritmo, e de repente parece que é tudo uma competição. Não há sentido, eu não estou a criticar ninguém, como é óbvio, porque todos nós temos objetivos diferentes, mas é isso, eu acho que consegui perceber neste último ano que não posso olhar para isto como uma competição, porque não é, e há espaço para todos, e que cada um tem o seu timing, cada um tem o seu tempo, e cada um pode criar conteúdo à sua maneira e ser na mesma uma coisa válida, e ser na mesma uma coisa interessante e divertida. E é isso que eu tenho tentado interiorizar na minha mente. Eu voltei ao blog assim com um bocadinho mais de força, porque eu gosto muito de escrever e já tinha saudades de escrever, e tem sido um exercício muito engraçado o de voltar a encontrar temas para escrever no blog, porque é difícil encontrar temas que não sejam muito repetitivos ou que tenham algum tipo de interesse. Portanto, estou a tentar criar 4 posts por semana, e à quarta-feira ser o vídeo aqui no canal, portanto um vídeo por semana. Vamos ver se eu consigo colocar estes vídeos assim maiores, e também vídeos de opiniões, que eu quero muito voltar a fazer, mas não tenho andado a ler assim grande coisa, e portanto acho que é isso, acho que consegui chegar a um equilíbrio de perceber o que é que me faz bem, o que é que me faz bem à minha sanidade mental, o que é que faz bem a mim enquanto pessoa, porque acho que não devemos nunca forçar nada, e quando de repente começamos a forçar algo que não nos está a satisfazer ou que não nos está a fazer bem a nós, acho que devemos realmente parar, pensar e perceber se realmente nos está a fazer bem a nós, porque a nossa saúde mental é muito importante. É uma coisa que se tem vindo a falar cada vez mais em todo o lado, que eu acho muito importante. Acho que é muito importante todas as pessoas perceberem que não precisamos de sofrer de depressão ou de qualquer tipo de doença mental para sofrermos de qualquer coisa. Basta estarmos mais em baixo ou não conseguirmos de repente analisar a nossa vida, e tudo isso faz com que nós tenhamos que parar, pensar e analisar a nossa vida e perceber se nos está a fazer bem ou mal, não é? A nossa vida é tão complexa, e nós somos tão complexos enquanto seres humanos, que de repente não precisamos todos de ir com a maré, ou não precisamos todos de fazer o mesmo que os outros estão a fazer. Precisamos sim de fazer algo que nos dê prazer, e algo que seja prazeroso para nós. E isso é difícil de às vezes
compreendermos à primeira vista. É difícil às vezes percebermos, porra, eu tinha um ritmo de publicação tão bom, eu tinha tantas ideias e de repente parece que estou perdida. E tem sido um bom exercício de voltar para mim própria, de perceber o que é que eu ainda gosto, o que é que eu ainda quero, e portanto tem sido um exercício muito interessante. E talvez estes vídeos que eu faço assim um bocadinho mais longos, eu traga este tipo de temas. E o mais curioso é que na semana em que eu decidi gravar o vídeo, a expor-me assim um bocadinho mais e aquilo que eu tenho sentido nos últimos tempos, foi também a semana em que despoltou uma grande polémica no Bookstagram. E é engraçado porque lá está toda esta evolução do Booktube, e há uns vídeos, a Dora do canal Books and Movies falou disso mesmo, de que o Booktube tem andado assim um bocadinho mais renegado para segundo plano, porque de repente o Bookstagram é que está em alta. E portanto, na última semana o Bookstagram teve assim uma pequena polémica. Perguntaram a uma youtuber se ela receberia o livro e ela disse que a receberia mediante os seus serviços. Portanto, ela apresentou os seus serviços pagos, e toda a gente ficou um pouco escandalizada por essa booktuber pedir dinheiro pela leitura de um livro de um autor português que se autopublicou, vamos dizer assim. E portanto explotou toda uma discussão no Bookstagram, que eu entendo os dois lados, mas confesso que tenho uma opinião muito própria, que eu já partilhei nos stories, mas também quis partilhar aqui e desenvolver aqui um bocadinho mais a questão. De repente, no Bookstagram estava-se a falar de várias coisas ao mesmo tempo, pondo tudo no mesmo saco, quando nem tudo pertence ao mesmo saco. De repente estava-se a falar de autopublicação, de editoras, de mercado editorial português, do mercado editorial em si. Portanto, de repente estava-se a falar de várias coisas, de apoiar-se aos autores portugueses, de ler-se autores portugueses. Estava-se a falar de muitas coisas que não podemos falar como um problema único, são vários problemas. A Helena Magalhães, uma autora portuguesa, também tem falado muito sobre isso, sobre o problema das cunhas em Portugal. E o que é certo é que em Portugal, tal como em todo o mundo, o sistema das cunhas funciona não só na literatura, funciona na televisão, funciona no cinema, funciona no futebol, funciona em todo lado, não é? É uma coisa que deve mudar, que eu gostava muito que mudasse, que eu quero muito que mude, porque nós não devemos ir à procura do que é nosso através de cunhas, devemos ir à procura do que é nosso através do nosso trabalho árduo. Eu compreendo muito isso dos autores portugueses neste momento, os mais pequenos, que não conseguem encontrar uma editora, porque não há editoras que os queiram editar e, portanto, têm que procurar editoras onde eles pagam para poder editar. Mas o que é certo é que esse sistema ainda existe em Portugal, infelizmente, e não é novidade, não deve ser espanto para ninguém, mas as editoras preferem apostar em autores que já sabem à partida que vão vender e que são os mais conhecidos pelo público, que muitas das vezes nós sabemos que são ghostwriters ou escritores fantasmas por trás dos livros, mas que pronto, que têm cunhas e que têm conhecimentos dentro do mercado editorial e que acabam então por, através da publicidade, chegarem ao público e o público os comprar. Avisada no vídeo é a Cláudia, a mulher que ama, no vídeo não, na polémica, é a Cláudia da Mulher que Ama Livros, que é uma booktuber que começou na mesma altura que eu. Eu acho que ela também tem 8 anos de canal, ela começou um mês antes, ou 2 meses antes do que eu, foi assim qualquer coisa. E ela diz muito bem, ela começou como um hobby, como todos nós, mas de repente ela olhou para esta o seu pequeno canal e decidiu: eu quero fazer mais do que isto, eu quero ir mais além do que isto, eu quero ir um bocadinho mais além e quero trabalhar com isto, quero fazer disto um part-time, vamos dizer assim, porque ela trabalha a full-time, mas quero fazer um part-time disto, quero poder ler, quero poder divulgar, quero poder trabalhar com os autores, com editoras, mas que lhe paguem, e eu acho muito bem, porque quem não se lembra, quando eu comecei, quando muitos de nós começamos há 8, quem se lembra um bocadinho dessa altura sabe que as bloggers de moda e beleza, eu ainda sou do tempo da rubrica da Mocas, da Mónica, que recebia tudo à borla e publicitava tudo, mas de repente as marcas perceberam que elas, ao falarem das coisas, tinham grandes vendas e, portanto, começaram a pagar. As bloggers começaram a cobrar e as agências começaram a pagar. É certo que se elas recebem dinheiro por um batom, por umas calças de ganga, por sei lá, porque é que um leitor não pode querer receber dinheiro pela leitura de um livro, pela publicidade de um livro, pela publicidade de um livro? É óbvio que eu não vou me sentir na capacidade de pedir dinheiro a uma editora ou a um autor para ler o seu livro, porque eu sei que não vou ler nos próximos tempos, não vou ter tempo para o ler, não vou conseguir manter um deadline, não vou gostar disso, portanto não quero fazer isso, não está nos meus parâmetros.
Mas se a Cláudia, por exemplo, tem um schedule que consegue encaixar tudo e consegue ler e consegue partilhar uma opinião e consegue publicitar o livro nas suas mais variadas formas, por que não pedir os seus honorários pelo serviço? Muito se falou dos descontos e de passar os recibos verdes. Como é óbvio, é uma prestação de serviços, terá que ser passados as devidas faturas de recibos e depois os descontos no IRS e na Segurança Social. Mas eu confesso que acho que só devem fazer isso se realmente tiverem essa capacidade. E é isso também que se inere muito. Muitas pessoas que falaram naquele dia não me parecem ter essa capacidade total, porque nós não somos críticos literários, não somos. Existem pessoas que recebem dinheiro e que trabalham para revistas, para jornais, para as próprias editoras, etc. Como muitas vezes nós vemos no New York Times ou não sei quê, review do New York Times. São críticos literários que são pagos pelo jornal para fazer esse tipo de serviços e que partilham opiniões e que partilham as suas críticas literárias. Nós somos meros. Qualquer um de nós, bookstagrammer e booktuber, blogger, qualquer um de nós somos meros críticos básicos da opinião, nós damos uma opinião muito nossa e acho que é isso que também cativa, é o facto de leitores comuns, iguais a qualquer outro, termos uma opinião muito nossa dos livros e, portanto, eu não me sinto nessa capacidade de receber dinheiro e de pedir esse tipo de dinheiro. Gosto e claro que sinto-me feliz quando recebo um livro de uma editora para poder também, de alguma forma, ter acesso a mais novidades que se calhar de outra forma não teria, e é simplesmente nessa linha de base que eu trabalho com as editoras, que é eu poder ter acesso a novidades que de outra forma eu tão rapidamente não iria comprar porque não tenho essa rapidez de leitura e, portanto, não ando a gastar dinheiro em livros todas as semanas e, portanto, eu acabo sempre por pedir às editoras, claro, os livros para poder também divulgar de uma forma mais rápida, porque sei que tão rapidamente não vou conseguir ter esses livros nas minhas mãos e, portanto, trabalho muito nesse sentido. Agora, se eu peço todas as semanas, não. Se eu peço todas as novidades, não. Porquê? Porque eu não tenho tempo. E como eu sei que eu não tenho estou muito a falar em inglês hoje, esse planeamento, não vou fazer isso. E é isso que eu também espero dos outros. Custa-me muito quando eu entro num blog ou num bookstagram ou em qualquer outro sítio ou num vídeo do YouTube e a opinião do livro é simplesmente a sinopse do livro e depois dizem gostei bastante do livro. Isso para mim não chega. Tem que se desenvolver muito mais do que está lá dentro, tem que se desenvolver aquilo que se está a tentar dizer. Para mim, só dizerem assim, este livro é fantástico, eu estou a adorar, é maravilhoso, leiam, dê-lhe 4 estrelas, para mim não me basta. Uma opinião tem que ser algo fundamentado, algo explicado, algo explanado, nunca revelando o livro, não é? Mas fala da escrita do autor, daquilo que gostámos, daquilo que não gostámos, daquilo que podíamos mudar. São coisas que eu acho que são válidas para falar numa opinião. E entrar no Bookstagram e de repente ver a sinopse do livro e uma linha a dizer que gostei do livro, leiam, para mim não é válido. Para mim é um bocadinho... Mas pronto, as editoras sempre se regeram por números, é certo. Eu comecei numa altura em que as editoras me respondiam que não faziam parcerias com booktubers ou simplesmente que os meus números não eram ideais quando tínhamos bloggers com muitos seguidores porque faziam muitos sorteios no Facebook, portanto... eu sou desse tempo todo, eu já passei por muitas coisas aqui no Booktube e de repente foi engraçado ver toda esta discussão à volta de parcerias pagas ou não no Bookstagram. Falou-se muito de que o mercado editorial português não é igual ao mercado editorial, por exemplo, do Brasil ou dos Estados Unidos. Isso para mim não me interessa, eu confesso que não me rejo nada por aí. Acho que não nos podemos estar a dizer o nosso mercado não é igual ao outro. Não. Se o nosso mercado fosse igual ao outro, nós éramos um país muito maior e não somos. Mas também, se estivermos a olhar para isso, nunca vamos fazer nada. É a mesma coisa que o homem da cortiça, se estivesse a olhar para mercados maiores, nunca teria avançado para uma fábrica. O homem do café, né? Que tem mercados de cafés muito maiores, nunca tinha feito a fábrica e agora também não era um grande produtor de café. Entre outros, portanto, nós olharmos, se estivermos sempre a dizer o vizinho é melhor que nós, nunca vamos a lado nenhum. Portanto, não podemos olhar para isso, não podemos sequer pensar nisso, temos é que trabalhar no nosso pequeno mercado e torná-lo um mercado grande, como é óbvio, e tentar torná-lo e melhorá-lo. Outra coisa muito interessante que se falou é os mercados editoriais. O nosso mercado editorial é pequeno, como é óbvio, porque nós não temos muitos leitores. Falha, para mim, das escolas também, porque não incentivam a leitura, ou quando incentivam são sempre livros muito difíceis,
mas para mim também falha do valor dos livros, falha de N de coisas e claro, nós estamos aqui para ajudar a que mais leitores venham ler. Mas é sempre difícil porque o preço dos livros não é convidativo, as pessoas não apoiam o mercado editorial porque muitas vezes compram em segunda mão, OLX, mercados assim mais negros desta vida e portanto confesso que apoiar o mercado editorial não é receber livros e publicitá-los no Bookstagram, isso não é apoiar nada, isso é simplesmente fazer uma publicidade e tentar que a editora acabe por ter mais vendas. Apoiar o mercado editorial português é comprar efetivamente, mostrar às editoras de que um livro está a ter ganhos. É a mesma coisa que o cinema, as franquias do cinema só fazem sequelas mediante o box office de cada filme, ou seja, a bilheteira não é as pessoas que vão ao cinema de graça que fazem o filme, mas sim as pessoas que efetivamente vão e pagam. Portanto, o mercado editorial português é a mesma coisa, é quem paga, quem compra, quem demonstra gostar do livro e que faz vendas, é que faz com que as editoras tenham depois possibilidade de querer continuar a editar um livro. Portanto, nós recebermos os livros e publicitá-los não faz com que o mercado editorial melhore ou piore, porque os mercados editoriais regem-se pelo dinheiro e nós, só se for um bom Bookstagram que realmente faça com que muita gente vá comprar um livro, mas isso significaria que pelo menos 2.000, 3.000, 4.000 pessoas fossem comprar o livro, que eu acho que isso ainda não acontece. Portanto, nós percebemos isto, que os mercados regem-se pelo dinheiro e não pela publicidade que é feita e nós em Portugal ainda lemos muito pouco. Se nós formos 1.000 e booktubers e bookstagrammers, nós somos 10 milhões, portanto era preciso que muita gente lesse, era preciso que as editoras se entreajudassem muito mais e que nos ajudassem também muito mais a nós chegarmos, e acho que aí faltam fazer projetos, falta-se fazer muita coisa para ajudar aqui o Booktube e o Bookstagram também, e por isso acho que falta caminhar-se um caminho muito longo para chegarmos lá. Acho que os autores que estão agora a começar e que se sentem muito injustiçados por não terem oportunidades, como é óbvio, todos nós sentimos-nos injustiçados quando não temos oportunidades. Isso acontece em todas as profissões. O maior conselho que eu vos posso dizer é não desanimem e não achem que por um bookstagrammer ou por um booktuber pedir dinheiro para ler um livro seja mau. É certo que pedir dinheiro a um autor que se está a autopublicar é difícil porque eles mal têm dinheiro para se autopublicarem, quanto mais para pagarem por uma opinião, mas se tiverem, por que não? Mas sinto que em Portugal ainda se tem que ser muito persistente quando não se tem cunhas, que as coisas acontecem, quando se é muito bom as coisas acontecem, mas que é preciso batalhar muito, e em Portugal ainda é preciso batalhar muito para muita coisa, não só no mercado editorial, mas quem vive no mundo percebe isso, porque é muito difícil a muito lado chegar-se ao patamar que nós queremos. Posto isto, vamos falar de leituras. Depois de ter falado tanto na primeira parte, vou falar de leituras. Ainda estou a ler Uma Invocação de Luz, da Davi Schwab. Estou a adorar esta série. Estou a ler muito lentamente porque isto tem 700 páginas, mas já vou quase nas 200, portanto tenho feito um esforço esta última semana para conseguir ler mais, porque realmente é grande o livro e eu estou a gostar bastante, estou a gostar mesmo muito. Estou a adorar esta série, acho que recomendo mesmo muito, quem puder comprar. Ela já está toda editada em Portugal, felizmente a Almedina conseguiu publicar tudo de uma vez e portanto estou muito curiosa para perceber o final desta história e provavelmente quando eu terminar vai haver opinião aqui no canal. Agora, falar-vos das séries e dos filmes que andei a ver nos últimos tempos. Bem, esta semana terminei a série Warrior Nun, que é uma série que tem como protagonista uma portuguesa, Alba Batista, tem também o Joaquim de Almeida, esqueci o nome dele, faz de padre e papa, é assim tudo muito à frente. Confesso que estava à espera de muito mais desta série, é uma série com uma premissa muito interessante, as freiras guerreiras que estão em proteção de uma ordem muito antiga, que protege o mundo dos demónios. Estava à espera de uma série muito mais interessante, muito mais cheia de ação, e não, é uma série muito mais lenta, não sei, eu confesso que arrastei imenso para ver até o último episódio, sendo que o último episódio é a melhor coisinha da série, portanto, o último episódio salvou para mim a série, e por isso, olhem, vejam, recomendo muito, tem uma protagonista tem uma portuguesa como protagonista e entra também mais um português. É filmada em Espanha, tem paisagens lindíssimas, mas estava à espera de muito mais desta série da Netflix. Está renovada para uma segunda temporada, o que eu achei assim um bocadinho estranho, porque é uma série que para mim
Bem, termina de uma forma que nós queremos saber mais, mas a série em si completa foi um bocadinho difícil de gostar. A filmes, eu nos últimos tempos vi 3 filmes, que ainda não falei aqui com vocês. Vi o Witness for the Prosecution, acho que esse é o nome dele, que é para o meu projeto Oh Hey It's a Classic, que vai ter opinião no canal muito brevemente, e que foi um filme que eu gostei bastante. Fala-nos sobre um advogado muito bom da Inglaterra, e de repente ele vai ser advogado de uma pessoa que é acusada de ter assassinado outra, e de repente ele acha que ele é inocente e está ali muito bem e consegue absolvê-lo, e de repente ali no final tem uma reviravolta fantástica. Para quem gosta de filmes com tribunais, este é passado na Inglaterra, portanto, e confesso que eu achei muito interessante, porque o sistema deles não mudou assim tanto. Eu tenho visto filmes de tribunais ingleses e pareceu-me bastante parecido. Não evoluiu assim tanto o sistema deles de tribunais, portanto manteve-se muito fiel. Inclusivamente eles ainda usam as perucas, portanto é muito engraçado, e recomendo muito que vejam, vai ter a opinião completa no blog. E também Snu, que foi um filme que deu na RTP1 esta segunda-feira, portanto muito interessante estarem a dar filmes portugueses na televisão nacional. Achei muito fixe, bem aplicar esta palavra. Confesso que estava à espera de um bocadinho mais do filme, estava à espera que se fosse assim um bocadinho mais, não sei, achei-o demasiado dramático em algumas partes, mas já foi muito interessante, que fala sobre a Snu Abcacis, que é uma sueca, espero não estar a enganar-me, que fundou a editora Dom Quixote e que fazia então publicações muito mais de esquerda. Ela tinha essa ideia de querer publicar muito mais livros de esquerda, e que de repente conhece então o Francisco Sá Carneiro, que foi uma das pessoas que ela publicou, e eles apaixonam-se e vivem então um romance que não foi secreto, ele chegou a ser meio público, não foi bem público, mas foi meio público, mas ela conseguiu divorciar-se, mas ele não conseguiu divorciar-se, isso ficou sempre na mente. Eu confesso que não sabia que ela tinha morrido também no acidente de aviação, que ele morreu, pronto, não sabia esse pequeno pormenor, mas eu gostei do filme, gostei da dinâmica dos atores e gostei de toda a reconstrução. Gostei muito que o filme tivesse imagens verídicas, reais. Essa parte eu achei muito interessante. Eu gosto sempre de ver essa coisa de como é que eram as pessoas e o quão parecidos estão na edição do filme, e portanto gostei muito disso, mas confesso que estava à espera de um bocadinho mais, não me agradou ali completamente. Vi também o Mulan, antes disto tudo, que já tem a opinião no blog, eu vou deixar o link na caixa de informações, que eu gostei bastante, apesar de todas as críticas que eu depois vi, e que fiquei também um bocadinho triste por a Disney não ter se cautelado um bocadinho nesse aspecto, mas eu gostei bastante do filme Mulan, gostei muito do seu tom sério, mais ébrio, mais chinês, vamos dizer assim, aquela rigidez chinesa. Gostei bastante do filme nesse aspecto, e estou curiosa para ver se vai haver alguma continuação ou não, porque este filme não teve estreia em cinema, portanto não houve peeling de cinema, só houve peeling por parte do Disney Plus, do streaming, e portanto vamos ver o que é que a Disney acaba então por fazer, se vai continuar ou não nesta coisa. Eu confesso que ainda não voltei ao cinema, os cinemas em Portugal já reabriram, tem havido algumas estreias, mas não voltei ao cinema, ainda não fui ao cinema. Estou à espera que venha assim algum filme mais interessante para eu poder voltar ao cinema, mas também não tenho visto grande coisa em termos de cinema em casa, o que é pena porque não tenho tido assim grande tempo. E também com a volta do blog e essas coisas todas eu também tenho dedicado mais um bocadinho a escrever para o blog, mas quero muito ver mais coisas. E acho que para este primeiro vídeo vai ficar gigante, eu sei, mas é mesmo isso, eu quero que isto seja um espaço de conversa. E digam-me nos comentários se vocês querem que eu fale de algum tema mais específico. Eu provavelmente volto daqui a 15 dias e, portanto, espero ter mais temas para falar e mais coisas para debatermos aqui também todos em conjunto. E é isso, espero que tenham gostado, um grande beijinho e vemos então no próximo vídeo. Tchau!